Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje nós vamos continuar aquele estudo da mulher de Apocalipse, irmãos. O mistério da mulher e da besta que leva a ela. Não é só a mulher que é o mistério, mas é a besta também. Esse estudo que nós vamos continuar. Esse é o segundo bloco. No primeiro bloco eu falo um pouquinho sobre a mulher, falo um pouquinho sobre a besta, mas não dá para falar muitos detalhes. Tanto é que eu não falei das cabeças da besta, eu não falei do chifre pequeno, não nesse bloco, né? Nesse bloco anterior que eu gravei. Eu não falei as características da mulher, eu estava focado em Apocalipse 10 e mostrando muitas coisas aqui que tem Apocalipse 10 e que está relacionado com Apocalipse 17, 18. Ou seja, aqui é um estudo maravilhoso, cheio de revelações, cheio de enigmas, de figuras que se encontram nos profetas. Eu já tenho vários vídeos falando do oitavo rei, das cabeças da besta, vídeos com ajustes. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouquinho mais sobre essas coisas. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui em duas partes. Então vai ser o primeiro bloco, primeira e segunda parte. Se você não assistiu, você tem que voltar e assistir. O link está na descrição. E esse vai ser o segundo bloco, com a primeira e a segunda parte. Se eu perceber que não deu para falar tudo o que eu queria falar, eu vou fazer um terceiro bloco. Aí eu vou no título do primeiro bloco e vou mudar o nome, né? Ou um bloco, primeiro bloco de 3 partes. Depois eu vou nesse daqui, faço o segundo bloco de 3 partes. Aí mais para frente eu faço um terceiro bloco de 3 partes. Então fica mais ou menos 6 vídeos. E aí, irmãos, eu vou precisar da ajuda de vocês também, porque eu não vou conseguir trazer todas as respostas, mas eu vou conseguir eliminar muitas dúvidas. Mas algumas dúvidas ainda vão ficar porque eu também não entendo tudo. Eu estou em processo, eu estou estudando o assunto. Muitas coisas eu já entendo, outras ainda não. Algumas pode ser que vai haver algum ajuste no futuro. Como eu disse, é um assunto maravilhoso, cheio de revelações. Se você assistiu o primeiro bloco, você já sabe o que eu estou falando. Então vamos pegar mais detalhes aqui em Apocalipse 10. Depois que a gente extrair várias informações aqui de Apocalipse 10, que eu disse que é um capítulo chave mesmo, para você entender o 11, o 12, o 13 e aí por diante, aí nós vamos entrar em Apocalipse 11, talvez o 12, mas eu quero explicar logo o 17. Como eu já expliquei o Apocalipse 17 em conexão com o Apocalipse 13 em vídeos anteriores, aí eu não tenho tanta pressa para fazer isso agora. Um pouquinho mais e eu vou colocar todos esses vídeos, esses últimos que eu tenho gravado, em uma lista de reprodução. Esses blocos também vão entrar em uma lista de reprodução. Juntamente com o primeiro bloco e com esse bloco, que é o segundo e talvez o terceiro, eu vou colocar outros vídeos com assuntos relacionados. Aí vai estar tudo em uma lista de reprodução e aí vai ficar mais fácil de você acompanhar todos os vídeos. Alguns vídeos meus já estão em lista de reprodução, outros ainda não, porque eu não consegui uma conclusão dos assuntos que eu iniciei nos vídeos anteriores, ok? Apocalipse 10, irmãos. Vocês lembram do contexto de Apocalipse 10? Já havia tocado 6 trombetas e o Espírito Santo, antes de falar da última trombeta, ele quis colocar várias informações. Ele abriu um espaço do 6º para o 7º para falar várias informações que deveriam acontecer. Então essas informações, elas vão ter que ser somadas com os contextos onde se originou os versos. Muitos versos que vão aparecer em Apocalipse 10 já estavam nos profetas. A missão que o Espírito Santo deixou para a gente é para a gente ler o Apocalipse 10, visualizando todo o Apocalipse, é claro, mas agora focado em Apocalipse 10, e se lembrar das histórias, dos textos que vão estar aqui em Apocalipse 10 e que se encontram nos profetas. Aí a gente vai nos profetas, olha o contexto do profeta, o contexto histórico que profetiza o futuro, traz todo esse contexto para cá, para o Apocalipse 10, e aí a gente consegue ir para o Apocalipse 11 com revelação. Então o Apocalipse 10, verso 1 diz o seguinte: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido numa nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco-íris, é um arco celeste. E o seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo. Até aqui, Deus nos fez lembrar 2 contextos históricos. Presta atenção. E vi um anjo que descia do céu, vestido numa nuvem. Por cima da sua cabeça havia um arco-íris. Isso nos lembra a aliança que Deus fez com Noé. O seu rosto era como o sol, os seus pés como coluna de fogo. Aqui já começa a lembrar quando o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, se colocava como coluna de fogo para proteger Israel quando estava saindo do Egito e Faraó abriu aquela sua boca de dragão e lançou um rio, lançou um exército para ir pegar Israel. Eu estou falando nessa linguagem
chamando o faraó de dragão, e quando ele abriu a boca para mandar o seu exército atrás de Israel, é um rio que saiu da boca, porque essa é a linguagem que vai aparecer em Apocalipse 12. Então aqui em Apocalipse 10 é uma preparação para o assunto do Apocalipse 12, que vai ter mais detalhes. Então Deus nos fez lembrar de dois contextos históricos, Noé e a saída do Egito. São dois contextos históricos e proféticos, tanto pelos nomes como pelas ações e os trabalhos de Deus. Aí no verso 2 diz, ele tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Lembra que aqui tocaram 6 trombetas já. Então, quer dizer, Apocalipse 10, aqui nessa parte, quer dizer que já havia se levantado a besta da terra e a besta do mar, que vai contar com mais detalhe em Apocalipse 13. Uma besta se levantou do mar, que é o 8º rei, né, depois que você chega na conclusão do estudo, é o chifre pequeno de Apocalipse 7, e outra besta se levantou da terra, que é o falso profeta. A besta que se levantou do mar, ela conquistou 10 chifres, o império dela é com os 10 chifres. Os 10 chifres vão entregar para a besta o seu reino, o seu poder e a sua autoridade. Essas informações estão em Apocalipse 17. E eles vão estar dominando o mundo. Mas aqui o anjo do Senhor está mostrando a sua autoridade tanto sobre a terra como sobre o mar, quando coloca os seus pés como coluna de fogo, para mostrar que tudo vai estar debaixo dos seus pés. Isso é uma alusão ao Salmo 110, que fala, senta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos seus pés, debaixo dos seus pés. E quando todos os inimigos estiverem debaixo dos pés do Senhor Jesus, se cumpre o mistério de Deus. Enquanto a estátua estiver de pé, todos os inimigos não estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. Enquanto o chifre pequeno não estiver levantado e não agir durante 3 tempos e meio fazendo guerra contra os santos, todos os inimigos de Deus não estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. E enquanto essas coisas que eu acabei de falar não acontecerem, não tem fim de pecados, não tem o cessar da transgressão, não tem o expiar da iniquidade, não tem justiça eterna estabelecida. Esses 4 pontos. Não tem isso enquanto a estátua estiver de pé, enquanto o chifre pequeno não se levantar para agir com pecado, com iniquidade, com a sua injustiça sobre a terra. Porque justiça eterna é só quando se levantar um reino eterno. Aquela pedra que vem do céu e bate nos pés da estátua. Aí derruba toda a estátua, ou seja, todos os reinos. Aquela imagem de Daniel 2, da estátua, é o 8º rei. Por isso que tem a imagem de um homem, o anticristo. Aí derruba todos aqueles reinos, eles viram pó, porque o homem veio do pó e ao pó voltará. E o vento vem, o espírito, porque a palavra no hebraico é ruach, o espírito vem em forma de vento e leva tudo embora. E não se acha mais nada. Aí aquela pedra cresce e vira um monte. Esse é o reino eterno. Esse é o reino que jamais terá fim. Aí sim, fim de pecados, cessar da transgressão assoladora que vai estar, né, nos nossos dias para frente. Aí sim, expiação da iniquidade. Aí sim o sumo sacerdote sai do templo para declarar os pecados do povo expiados. É chamado por Paulo e pelo próprio Senhor Jesus de redenção futura. Expiar da iniquidade. Aí se cumpre a festa da expiação e aí vem os tabernáculos. Aí vem o milênio, que é o reino de Deus. Aí sim, irmãos, já falamos de 4 pontos. Lembra que eu falei desses 4 pontos? Esses 4 pontos que eu falei é das 70 semanas. No final das 70 semanas que se cumpre isso. Aí sim, cessar da transgressão, ou fim dos pecados, cessar da transgressão, expiar da iniquidade, aí sim se estabelece uma justiça eterna. Quando se estabelecer uma justiça eterna, aí vem o 5º ponto, sela a visão. Selando a visão, sela a profecia. E aí sim, o Santo dos Santos é ungido. Esses 7 pontos, irmãos, que são estabelecidos só no final das 70 semanas, só se estabelece na terra. Essas 7 pontos que são chamados de maravilhas, 7 maravilhas em Daniel 12, só se estabelece no planeta Terra quando a pedra vem e fere a estátua nos pés. Porque antes disso, os reinos estão todos remontados. Olha para a estátua. Os reinos estão de pé. É só na segunda vinda que vai derrubar aquela estátua.
todos aqueles reinos, que vai estar agindo com pecado. Até no povo de Deus tem pecados, até a igreja tem pecados. Vai estar agindo com transgressão assoladora. Esses reinos, que vai configurar o reino do anticristo, vai estar agindo na terra com esses dois pontos, e ainda não vai ter a expiação da iniquidade do povo de Deus, porque o povo de Deus ainda está em processo, ainda está sendo participante dessa festa da expiação dos pecados, que vai se concluir uma vez por todas quando Jesus vier. Nossos corpos, quando ele sair do santuário, lembra da festa? O sumo sacerdote saía do santuário e declarava o pecado do povo expiado. Ele tinha um trabalho a fazer com o segundo bode, mas 5 dias depois eles iam para a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma alusão ao milênio, Zacarias 14. Então, quando o Senhor Jesus sair do céu, que é a figura do Santo dos Santos, aí sim os nossos corpos vão ser glorificados. E aí sim se cumpre a expiação da iniquidade. O Senhor Jesus não vai estar mais trabalhando como sumo sacerdote à destra de Deus. Ele é um sumo sacerdote eterno, mas o seu trabalho de expiação finaliza quando os nossos corpos forem glorificados à semelhança do Filho de Deus. Aí sim, festa dos tabernáculos. E esse ponto, expiação da iniquidade, justamente está sendo falado em Daniel 9, que deve se cumprir no final das 70 semanas. No final. Se as 70 semanas se cumpriram no tempo de Estevão, então tudo isso entra em contradição. Aí se estabelece justiça eterna. Aí sela a visão. Que visão, irmãos? Que visão que tem que ser selada? Teve 3 visões. A do capítulo 2, a do capítulo 7 e a do capítulo 8. Todas elas trabalham juntas. Por isso que falou a visão, não falou as visões. Daniel tinha tido 3 visões. Até a do capítulo 2, Deus revelou a explicação para Daniel do sonho de Nabucodonosor através de um sonho para Daniel. Então, sela a visão. Para a visão ser selada, que é o 5º ponto, tem que ser estabelecido os outros 4 primeiros. Um ponto estabelece o outro. Tem que ter justiça eterna. Senão a visão não sela. Ou seja, só quando a pedra bater nos pés, sela a visão. Aí um reino eterno se estabelece, sela a visão. Ou se levar essa ideia para o capítulo 7, o ancião de dias vem dos céus, faz justiça aos santos, tira o poder do chifre pequeno, é semelhante àquela pedra vindo ferindo a estátua nos pés. Aí sim se estabelece justiça eterna. Aí sim sela a visão. E selando a visão, sela a profecia. Mas para selar a profecia tem que selar a visão, e para selar a visão tem que ter justiça eterna. Mas para ter justiça eterna, tem que ter expiação dos pecados. Para ter expiação dos pecados, que seria o nosso corpo ser glorificado, teria que ter o fim da transgressão assoladora, o fim de qualquer tipo de transgressão e o fim dos pecados. João disse, foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para tirar os pecados. Mas nas próprias cartas dos apóstolos, nós vemos que a igreja ainda tem pecados. Jesus é a nossa justiça eterna, mas ainda não chegou o tempo disso ser manifesto. Jesus é Rei dos Reis, mas o tempo dele começar a reinar está lá em Zacarias 14, está em Obadias 1, tem em outros profetas, está em Apocalipse 11, no toque da última trombeta. Então, todas essas informações que eu falei até agora, elas podem ser encaixadas perfeitamente aqui em Apocalipse 10. Entendeu? Nessa parte que fala que o anjo tinha um livrinho aberto na mão e pôs um pé direito no mar e outro sobre a terra. Porque tudo vai estar debaixo dos pés do Senhor Jesus. E tudo isso que eu falei de última semana, de selar a visão, selar a profecia, tudo isso está aqui, quando o último anjo tocar a última trombeta. Por isso que eu falei tudo isso. Aí, após o anjo ter colocado um pé no mar e o outro na terra, a profecia diz, e clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, João está falando. Mas ouvi uma voz do céu que dizia, sela o que os 7 trovões falarem e não escreva. Deixa isso em mistério. Sabe aonde está a resposta dessa revelação? Está na voz do rugido de leão. Amós 3, irmãos, presta atenção. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel.
contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, só a vós tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? O leão novo fará ouvir a sua voz no covil, se não tiver apanhado nada? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra ao laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Agora foca aqui. Tocar-se-á trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, sem que o Senhor não tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que impressionante isso. Antes de explicar esse texto, olha o verso 8. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Olha, as mesmas expressões em Apocalipse 10. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes ter revelado os seus segredos, os seus mistérios, aos seus servos, os profetas. Lá diz que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. O mistério está na testa da grande prostituta. Como ele anunciou aos seus servos e os profetas, tudo que Deus vai fazer naquela cidade, seja ela quem for, tudo que Deus vai fazer com a besta, o levantamento do chifre pequeno, o falso profeta, tudo isso Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E para que Deus vai revelar? Para que a gente profetize isso. Lembra do Apocalipse 10? É necessário que profetizes outra vez a povos, línguas, nações e reis. Que profetizes o que outra vez? Todas essas coisas que já estavam profetizadas, mas estavam escondidas. Lá em Apocalipse 10, cata Amós, cata Noé, cata Êxodo, cata uma partezinha de Ezequiel que come o livro, cata a parte de Daniel, que o anjo levanta a mão e jura por aquele que vive para todo sempre que não haveria mais tempo. E aí a profecia vai catando um monte de textos dos profetas e monta ali um contexto profético espetacular. Essa é a função do Apocalipse. E Deus, como é inteligente e sábio, ele faz isso através de uma figura para ficar mais fácil para mentalizar, para a gente gravar, para memorizar, para mentalizar, e também porque Deus sabe que uma figura fala muito mais do que palavras. É claro que precisa de palavras para descrever a figura, mas uma figura fica na mente. E lá em Apocalipse 10, o Senhor, quando colocou os pés, um no mar e outro na terra, bramiu, ele rugiu como ruge o leão. E aqui diz, bramiu o leão, quem não temerá? Qual é o significado de bramiu o leão? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E lá em Apocalipse 10 diz, é necessário que profetizes. Sabe o que o Senhor está falando para nós? Já haviam tocado 6 trombetas. Estava para tocar a 7ª. Quando eu acabei de falar aqui trombetas, 6 trombetas e depois a 7ª, eu estou falando de trombetas. Eu estou falando da realidade da festa das trombetas, que estava em sombras no livro da lei. Lembra que Paulo fala? Anuncia a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja no ressoar da última trombeta? Ele não leu Apocalipse, porque não tinha Apocalipse, mas ele leu o livro da lei com os profetas. E é justamente na 7ª trombeta que vem a vinda de Cristo, que traz o desfecho de todas as profecias. É claro que depois vai ter o derramamento da ira de Deus e tudo mais, mas vem por intermédio da última trombeta todas essas coisas. E as trombetas vêm por intermédio da revelação que está no 7º selo. Então presta atenção no que o Espírito do Senhor está revelando para a gente. Naquele contexto de Apocalipse 10, a besta já havia se levantado do mar. Então já estava perseguindo os santos. Os santos profetizaram por 1260 dias. Olha que interessante, os santos profetizaram. É necessário que profetizes outra vez a povos, línguas, nações e reis. Os santos já haviam profetizado 1260 dias, que é o início da última semana. Durante esse tempo, ninguém pode fazer mal para eles. Eles vão ficar livres da serpente. A besta da terra, que é o falso profeta, já havia se levantado da terra. Já estava seduzindo todos os habitantes da terra para fazerem uma imagem para a besta e também estabelecer o número que revela o seu nome. Um número que revela nome. Essa é a marca da besta.
Tem que ser um número que revela o nome. E como diz a profecia, o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, o seu mistério. Então passou, irmãos, a metade da semana, a besta está fazendo guerra contra os santos, está matando eles. Só que eles ainda estão dando testemunho, só que agora está custando a própria vida. Lembra Apocalipse 12? Por amor à palavra do testemunho que deram e pelo sangue do Cordeiro eles venceram. Apocalipse 12, isso vai aparecer em Apocalipse 15, vai aparecer em outros lugares também. Então eles estão dando testemunho. E Deus, querendo animar o seu povo, ele lança o Apocalipse 10 com todas essas imagens, falando para nós, o Senhor está rugindo como leão, quem não temerá? O Senhor está falando, quem não vai profetizar? É para profetizar ainda. O Senhor está animando e consolando o seu povo.